porque você só se defende acusando. Você já viu o debate político? É da jeito. Eu não sou político, não. O que eu ia falar? Não pode, você só pode colocar o nome da pessoa no final do documento. Você não pode mudar o seu nome do meio e do final. Ele pegou também. Pegou, mano, mas olha, foi uma doideira isso. Olha, sinceramente, se a gente tava com a cabeça de mudar esses nomes, olha, coisas. Não, porque tipo assim, se fosse só mudar o nome, vou mudar o nome. Casou, mudou o nome. Não, tem que ir lá, mudar documento. Ah, não, isso é muito chato. Se eu soubesse que tinha que fazer tudo isso, não tinha mudado o nome, não. Nem ele tinha mudado. Nem sabe papel ali. Tem que grampear. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso daqui é um exercício pra vocês fazerem caber tudo numa ficha. Eu explico o que Tá? Então, assim, porque lá na hora, você tem que passar isso pra cá. Lá na hora, você vai estar lá atendendo um paciente, não vai ficar folheando bloco, caderno, iPad, exatamente para vocês colocarem embaixo do iPad, não tá no computador evoluindo com o paciente, tá com, entendeu? Então, quanto que ele faz para 2 amigos? Exatamente por isso que eu pedi uma folha pautada, tá? Você vai querer. É uma folhinha, tá? Nossa, mano, fechou. Vamos lá, então, terminar essa parte do transtorno compulsivo. Então, nós falamos, né, na última aula, a gente começou a conversar então um pouquinho sobre a questão dos transtornos que envolvem, né, a questão psicossomática, tudo aquilo que o corpo sofre, né, sente quando algum sofrimento psíquico intenso acontece com esses indivíduos e eles não conseguem ter uma resolutividade. Então, nós falamos do transtorno de ansiedade e doença, né, a antiga hipocondria. Falamos do transtorno de sintoma, né, de sintomas somáticos, que é aquelas dores que o paciente pode ter localizada ou diversificada, mas ela é uma queixa relacionada a uma dor específica, a um sintoma específico. E o transtorno conversivo, que seria esse transtorno onde o paciente converte em sintomas, principalmente neurológicos, aquelas as situações não resolvidas na sua psique. É muito comum esses pacientes com transtornos conversivos, né, eles terem, por exemplo, alguns transtornos de personalidade associados. O mais comum é o transtorno borderline, por exemplo, né, muito comum pacientes borderline, até porque eles fazem muito aquela explosão, aquele mecanismo impulsivo, eles acabam chegando no que a gente chama de 880, que a gente vai falar, e gera muitas vezes essas situações conversivas, né? Então, testemunhas é importante, né, para a gente ver se aquilo realmente que o paciente está tendo é uma convulsão, é uma contração tônico-clônica, né? Então, assim, direto, às vezes a gente está lá no carro, chama, o paciente está passando mal, a gente vê lá, o paciente está se contorcendo inteiro. Mas assim, é um contorcer que a gente vê que não tem uma contração muscular efetiva, não tem características de uma convulsão clássica, né? Estresse, né, pode despertar isso, a situação do ciclo sono-vigília, o ciclo menstrual. Então vocês vão ouvir muitas mulheres falando que no período, né, que antecede a menstruação, elas ficam extremamente irritadiças, muitas vezes ficam muito mais hiperreativas aos estímulos e podem ficar mais suscetíveis também a esses transtornos compulsivos. A gestação também, né, é uma coisa que a gente sempre fala, tudo pode acontecer, principalmente na psique, e a parte também de sintomas psicóticos também são muito comuns na gestação.
movimentação de 4 membros, cabeça e tronco com tremores de frequência variável, olhos fechados, mordedura de ponta de língua e vocalizações. Isso aí acontece quem realmente não está tendo o quê? Uma crise convulsiva esperada. Então a gente sabe que a crise convulsiva em geral ela não é simétrica, né? O paciente não consegue estar conversando e estar convulsionando, né? Então aquele que o paciente está assim, ai, eu estou convulsionando, ai, isso aí não é convulsão, né? Porque o paciente que ele está realmente tendo uma descarga elétrica efetiva no corpo, ele não consegue fazer isso, né? Na verdade, ele perde até muitas vezes o nível de consciência, ele não consegue verbalizar. A gente também, que nós falamos o quê? Que vocês já aprenderam em algumas disciplinas. Não se coloca a mão dentro da boca do paciente exatamente por isso. Se o paciente está lá, né, com aquela mordendo, eu coloco a mão, ele pode decepar o seu dedo com uma mordedura, porque ele não tem nenhum controle sobre isso, né? É uma descarga elétrica totalmente involuntária. Então essa coisa do paciente ficar e fecha o olho, e grita, e fala que está tendo. Quando a gente vê isso, gente, assim, já sabe que não é uma crise convulsiva real, né? Assim, real que a gente tem com alterações de onda eletro cerebrais, porque o paciente não está perdendo nenhum tipo de... A gente sabe que tem vários tipos de crises, né? Crises parciais, onde o paciente às vezes pode ficar olhando por nada, tem paciente que tem crise convulsiva e começa a rir sem parar, né? Mas aí eles têm características muito específicas, onde você vê que realmente o paciente não tem controle sobre aquilo, tá? A adaptação familiar perante o quadro clínico, então reasseguramento, né, de assumir tarefas ou afastamento. Então, assim, a gente começa a perceber que as crises, né, desses sintomas neurológicos, seja convulsão, seja perder visão, seja parar de andar, seja, digamos, parestesias, ela sempre tem uma correlação com algum fato, alguma necessidade daquele paciente. Exemplo, vou dar um exemplo banal aqui. A pessoa que toda vez que o marido fala que vai se separar, ou que a mulher fala que vai se separar, a pessoa tem uma perda de visão, né? Então aí ela acaba tendo um ganho secundário com aquilo, que a pessoa não vai cuidar e tudo mais, e aí ela, né, ela melhora. Ontem mesmo eu atendi uma senhora lá que o marido fala, porque ela fica em casa, eles são separados há 13 anos, aí a fala dele que assim, quando ela tá lá na casa dele, que ele ainda cuida, às vezes, tal, ela tá ótima. Foi pra casa dela, aí os vizinhos começam a ligar que ela tá convulsionando, que ela tá desmaiando, que ela perde o sentido, que ela sai na rua desorientada. Então, quer dizer, isso não existe, né? Se é uma doença neurológica, eu vou ter isso em qualquer lugar, não vou ter isso em lugares circunscritos, tá? Então, tudo isso a gente colhe em que momento? Na história do paciente, tá? Quando esses sintomas te preocupam, né? A gente pergunta ao paciente, quanto esses sintomas te incapacitam? Então, a gente tenta entender com o paciente o impacto daquilo, porque muitas vezes você vai ver aquele paciente que está referindo uma cegueira e para ele está tudo bem. Não, está tudo certo, estou me adaptando. Isso não existe, né? A pessoa não mostra angústia. Em geral, isso acontece porque ela tem algum ganho secundário a isso, né? Então, por exemplo, ontem essa senhora aí que o marido começou a falar isso, aí a gente vai. Aí o que eles queriam, na verdade? Um laudo, porque ela está um ano sem trabalhar. Tudo bem, ela teve uma perda de um filho muito grave, o menino foi assassinado. A gente não está diminuindo a dor do outro. Mas hoje ela vive do auxílio do marido, né? Mas aí a gente vê que tem umas coisas que não batem, que do ex-marido. Aí de repente eu falei assim, mas a senhora não bebe nada, tem certeza? Aí o marido começou, né, a soltar, né? Faz um tempo que não. Tempo quanto? Quando foi a última vez? Gente, assim, aí vai, até chegar no momento que o marido fala o quê? Que ela toma um litro de vodka sozinha. Né? Então a gente aí começa a entender várias coisas, né?
Então, é muito importante essa questão aí, né, de entender como o paciente, ele então modula em relação a isso, tá? Por isso que também, às vezes, né, criança faz muito isso também, quando ela percebe que um determinado sintoma, uma determinada doença, traz para ela alguns benesses, como às vezes ter ali os pais mais atenção, ou uma coisa ou outra, ela acaba muitas vezes repetindo sempre essa queixa, né? Os diagnósticos diferenciais, então, sempre, como a gente falou, excluir, né, as causas orgânicas sempre, né? Olhar com muito carinho se esse paciente ele tem, né, níveis altos de ansiedade, de depressão, de outros transtornos como o toque, tá? O dismórfico corporal, o transtorno depressivo maior, né, a distimia, que a gente vai estudar ao longo dos dias aí, tá? E o transtorno taquitístico é a simulação que a gente vai falar agora. Tudo bem até aí, pessoal? Desses três? Então, lembrar sempre, né, que não falar aquela frase, você não tem nada, sempre ser empático, fazer a psicoeducação, criar vínculos com esses pacientes, né, fazer com que eles também passem a prevenir aquelas situações que possam vir a acontecer, a levar, né, desencadear dessas doenças, né. E o tratamento, ele é sempre primariamente, né, avaliar primeiro a condição aonde esse paciente está inserido. Então, sempre a psicoterapia, o medicamento, ele é secundário, quando necessário, a gente trata, na verdade, não é o transtorno psicossomático, a gente trata os transtornos comórbidos, não é isso? Que seriam quais os mais comuns? A ansiedade, a depressão, esses que a gente acabou de falar aqui, transtorno de compulsões como toque, né, clitotilomania e tudo mais, tá? Como esses pacientes, então, geralmente, né, eles têm aí o que a gente chama de precipitantes e de perpetuadores e predisponentes. Então, assim, o que é predisponente? Tudo aquilo que vem que eu não consigo muito controlar. Então, minha genética, doenças associadas, né? Então, às vezes a pessoa já tem uma doença autoimune, a pessoa tem uma doença de base ali, né? Um déficit cognitivo desde a infância, outros tipos de transtornos mentais. Então, isso não depende muito do próprio paciente, né? Isso daí é uma coisa que vem na história dele, que pode ser bastante preponderante para abrir quadros psicossomáticos. Aí nós temos os precipitantes, aí esse que é o grande problema, né? Que são os precipitantes, são os gatilhos que nós temos ao longo da nossa vida. Então, a convivência social, as relações interpessoais, a relação com o trabalho, né? Esse hoje na nossa sociedade que está sendo um grande problema. Ontem nós conversávamos com os amigos psiquiatras, a gente conversava isso. Por quê? Porque hoje os gatilhos são muito diversos e as pessoas têm uma tendência a correr daquilo que lhe dá gatilhos. Então, por exemplo, o psiquiatra, ele nunca foi tão buscado, né? Tão buscado e nunca houve, eu acho, na história da humanidade, tanta necessidade de novos psiquiatras, porque hoje é assim. Digamos, eu tenho um problema com o Ricardo aqui na sala de aula. A minha tendência natural hoje é dizer o quê na nossa sociedade? Então, para que eu tenho que resolver isso? Eu tenho que resolver isso. Eu não tenho que estar perto do Ricardo. E aí a tendência é o quê? Dizer assim, simplesmente eu vou criar um mecanismo para não estar perto do Ricardo. Aí, hoje, qual é o mecanismo mais rápido? Procurar um autopsiquiatra. Porque aqui é uma sala de aula, você ainda tem a opção de dizer assim, então eu vou parar de estudar. Mas se aqui fosse o seu trabalho, e você precisa do dinheiro, e pouquíssimas ou raríssimas pessoas teriam condições de chegar aqui e falar assim, então eu quero minha atenção aqui, vou procurar um emprego, porque eu não quero conviver com o Ricardo. Não, a pessoa ela quer o emprego, quer continuar caminhando e não quer estar convivendo com o Ricardo. Então o que ela faz? Ela começa a colocar atestado médico. Atestados médicos prolongados, eles são aceitos geralmente por quê? Pela área da psiquiatria. Então isso hoje virou assim uma bola de neve. Ninguém mais, né, quer resolver os seus conflitos, os seus gatilhos, e eles arrumam mecanismos o tempo todo, né?
A mesma coisa assim, parece pequeno, mas é verdade, assim. Uma hora ou outra, tá, vamos supor, vocês aqui, vamos supor, eu não consegui me preparar para tal prova. Aí eu vou lá, arrumo um atestado, arrumo uma situação. É um gatilho, né? É um gatilho onde eu estou arrumando uma situação. Isso muitas vezes vai virando uma bola de neve, né? Porque aí a pessoa, ela transpôs aquela prova, vamos supor. Mas aí daqui a pouco coincide quando ela for marcar a prova, bater com a outra prova, da outra prova, aí vai virando aquela bola de neve. Então são gatilhos que não param de acontecer na vida dessa pessoa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses gatilhos, dos conflitos, das doenças, do uso de drogas, né? Então, por exemplo, tudo aquilo que a gente usa, o álcool, o cigarro, drogas em geral, elas podem ser precipitadores disso, né? Os perpetuadores, que aí é a mesma situação, né? Como se fossem os perpetuadores, fosse a junção de tudo isso daí, tanto dos predisponentes como dos precipitantes, tá? Então isso vai virando um ciclo e realmente se a gente não tomar cuidado, se perpetua. Os fatores que mais afetam então essas pessoas de condição, né, que afetam a condição médica, então aí, um ou mais sintomas, né, de condições médicas, fatores psicológicos, associação temporal aí, né, da doença psicossomática com quadro não orgânico, isso geralmente vai piorar isso, né, e também a recuperação, né. A presença dessa questão das doenças psicossomáticas, elas interferem no tratamento de outras patologias, né? Então, por exemplo, o quanto é difícil você estar tratando, às vezes, um paciente psicossomático de uma pneumonia, vamos colocar essa coisa simples. Aí o paciente chega ali com uma queixa de dor, ainda você está ali, deu antibiótico, 7 dias, o paciente chega ainda, eu estou com muita falta de ar, eu estou com muita dor no tórax, aí você fica como assim, e agora? Né? Será que isso aqui é uma queixa e realmente a pneumonia que eu tratei ainda não está bem tratada? Ou é uma queixa porque esse paciente ele é psicossomático? Olha como isso é difícil, né? A gente ponderar a mão, porque nem sempre o raio-x, a TC, os laboratoriais, eles vão ser 100% uma avaliação médica, eles são norteadores. A gente sabe muito bem o que acontece muitas vezes a gente ter pacientes até com exames normais com um agravamento do quadro, vice-versa, né? Então a gente precisa sempre estar um pouco mais atento a esse tipo de paciente, tá? E aí a gente geralmente coloca esse paciente ali, né, a gente classifica se ele tem uma doença psicossomática leve, moderada, grave, né, ou extremamente grave. E aqui, gente, para fecharmos essa parte do transtorno psicossomático, nós temos esse transtorno chamado transtorno de Munchausen, né, que Munchausen, na verdade, é a pessoa que descreveu, né, essa patologia, mas hoje a gente usa mais o termo factício, né, transtorno factício. O transtorno factício, ele é o que nós chamamos de uma fraude comprovada, né? O que seria isso? Assim, professora, mas se é uma fraude, se é uma fraude, por que ele não está dentro do simulador, né? Por que ele está aí como... Isso é um transtorno, né? Está como um transtorno. Por isso é um transtorno e não uma simulação. O transtorno de Munchausen, o factício, ele tem uma característica, gente. A pessoa, ela procura, ela simula sintomas porque ela tem uma busca específica, que não é financeira, que não é se dar bem, que não é nada que ajude o paciente nesse sentido. São pessoas extremamente necessitadas de atenção. Quem faz muito esse tipo de transtorno? Homens ou mulheres, né? Que são sozinhos, que não têm família, que não tem rede social, que não tem rede social, assim, né?
de amigos, né? Rede social, ensinando pela internet, né? De apoio. Rede de apoio, né? São pacientes que eles passam, então, a buscar isso aonde? Na equipe médica. Esses pacientes, eles querem o tempo todo ficar onde? No hospital. Porque se tem um lugar que a gente é cuidado, teoricamente, é no hospital. Então, essas pessoas, elas passam a simular, por exemplo, se aplica insulina indevidamente, toma medicamentos para a pressão aumentar ou diminuir, cai propositalmente para serem hospitalizadas e lá no hospital elas receberem cuidados tanto dos médicos quanto da equipe de enfermagem. Então, é uma forma, por exemplo, de comer aqueles que não estão muitos dias, às vezes, sem comer, né? Sem ter onde tomar banho. Tem milhões aí de projeções, mas a intenção é essa, de quê? De receber cuidados. Você é aquele mesmo que a mãe segura esse valor? Isso, só que lá é um tchau de procuração, vou falar já, tá? Então, a gente tem o transtorno factício tradicional, que é esse, e o transtorno factício por procuração, que a gente chama, que é esse do filme Fuja, né? Onde alguém produz esse sintoma em outra pessoa, em um terceiro, para que esse terceiro receba cuidados. Essa fraude aí, então, a gente tem que levar em consideração assim, quando estiver diante de uma prova, você tem que ler o caso clínico e procurar se lá naquele caso clínico existe um ganho secundário. Qual seria o ganho secundário desse paciente? Aqui, esse aqui é o quê? A atenção. Se ele tem esse ganho de receber, né, cuidados e de receber atenção, ele vai ser classificado dentro do factício. Mas se ele tiver ali descrição de que o que ele quer é aposentadoria, dinheiro, sair do presídio, né? Por exemplo, o preso, eles fazem muita simulação. Eles leem lá sobre uma patologia, né? Já vi preso comer fezes na prisão, né? Para dizer que é esquizofrênico. Eles leem essas coisas. E aí eles começam realmente a fingir lá dentro. Fala, né? Com cré, fica falando com a parede para dizer que eles são loucos, né? Começam a ter comportamentos inadequados para realmente tentar simular essa situação. Tá? Então, isso daí, se tem um ganho secundário desse tipo, isso não entra como transtorno, isso entra como simulação. Tá? Então, ó, a produção dos sinais dos sintomas físicos ou psicológicos, eles apresentam-se como doentes, sem ganho externo óbvio, né? Autoimposto por procuração, que é esse que eu acabei de falar, quando alguém, então, simula... Alguém aqui já viu aquele filme Fuja? Isso, a mãe, ela dá remédio, né, para a filha ter uma certa paralisia das pernas, acreditar que é uma doente, né? E aí a filha só descobre isso já numa fase mais adulta e ela começa então uma batalha para conseguir sair das garras ali da própria mãe. Isso aí é muito comum em mulheres da área médica. O transtorno factício por procuração é muito mais comum em mulheres e em mulheres da área da saúde, digamos assim. Principalmente a gente vê muitos relatos em enfermeiras, técnicas de enfermagem, médicos, né? Mas a gente, por quê? Geralmente são pessoas que elas têm algum tipo de conhecimento técnico para fazer isso. Por que isso geralmente acontece? A mesma situação. Muitas vezes são mulheres ali, né, que estão numa situação de vida muito sozinhas, pouco assistidas, aí às vezes resolvem ter, exemplo, eu vou ser mãe independente, né, que hoje é muito comum, eu vou ser uma mãe solo. Só que as pessoas não entendem que não é isso. Ter filho não é simplesmente eu ter um filho. Né? Ter filho é todo um contexto. E a sua solidão, ela pode ser ainda maior
dentro de um contexto onde eu me sinto cada vez mais desamparada. E aí, muitas vezes, essas pessoas, elas começam, então, a simular sintomas nessas crianças para ter exatamente o quê? O cuidado que ela não consegue ter fora desses ambientes, né? Aonde fica ela e o filho e ela passa, então, a ter que prover todas as questões físicas, emocionais, laborais, tudo aquilo ali, que muitas vezes a pessoa não está preparada para isso. Hoje eu falo assim que é muito comum, né? Isso virou outra epidemia, né, nacional, assim, mundial, que é igual a bariátrica. Muita gente quer fazer a bariátrica, mas ela não tem. Essa semana as meninas ficaram chocadas lá no carro. Uma paciente minha que já é bariátrica há uns 3 anos, ela chorando compulsivamente porque ela está perdendo peso. E ela tem ainda 90 quilos. As meninas ficaram assim, professora, eu falei, o que é isso? É o dismorfismo corporal. É alguém que foi para uma bariátrica com a cabeça completamente sem condições de fazer uma bariátrica. Então, assim, ela fez a bariátrica, ela emagreceu, ela tinha quase 200 quilos, ela emagreceu, tá bem, assim, né, perto do que era. E aí depois eu comecei a achar difícil, porque eu tinha que ficar no pé dela, porque tudo ela tem que engordar, tudo ela tem que engordar, tudo ela tem que engordar. Eu, peraí, como assim? Eu brigando contra o processo. Aí chegou essa semana, ela e o marido sentaram, aí ela começou a chorar mesmo, sabe? E tá se achando feia porque tá emagrecendo, que ela se olha no espelho, que ela não reconhece. Então, isso é muito sério. Aí a mesma coisa hoje, esse mesmo processo, né, da coisa que não conecta, está acontecendo com as mulheres. As mulheres, elas chegam num determinado momento da vida, o que elas fazem? Às vezes elas só querem estudar, elas vão retardando cada dia mais o quesito maternidade. Aí chega um determinado momento, dá a doida, e agora eu vou ser, porque eu vou ser, porque eu vou ser e que eu quero ser mãe. Mas ser mãe não é só ser mãe é um processo da vida de um ser humano, que depende também de todas as outras situações, de ter um pai, de ter uma família, de ter isso, de ter aquilo, de uma N coisas, né? E aí o que a gente vê hoje? Crianças nascendo cada vez mais adoecidas, com síndromes, com transtornos, né? Porque geralmente são mães de óvulos já velhos, pais de espermatozoides velhos, crianças que já estão ficando, né? Porque é uma pessoa que às vezes a gente não pode ser hipócrita. Se eu sou mãe aos 45 ou 50 anos, quando eu tiver 70, meu filho ainda é menor, né? Praticamente. A chance dessa criança não ter essa figura paterna, materna ainda na vida dele, num processo maior e importante, é muito grande, né? Porque assim, a partir dos 50 anos a gente já viveu mais do que, né? Já é um momento da fase da vida onde tudo pode acontecer a qualquer momento. Então as pessoas não levam isso em consideração, as questões biológicas, né? O tempo que não espera. Então a gente tem que ter essa noção, né? O estudo espera. Eu posso aprender, né? Ser PhD, né? Doutor, PhD, em qualquer momento da minha vida, mas aquele processo ali, né? Aquele período reprodutivo é biológico. E a gente está tentando, enquanto humanidade, fazer o quê? Sempre transpor isso, modificar o curso natural. A natureza é assim, né? A gente coloca lá uma usina, a gente modifica lá o curso natural da natureza, mas na hora que o negócio pega, a natureza cobra e ela vem e arrasta tudo, e você pode ter gastado ali milhões e milhões e milhões. Meu Deus, mano, Então, minha mãe tá isso é a perguntando minha natureza, data de né? nascimento, Tanto a vai natureza esperar. biológica quanto a natureza, né, vegetativa, animal e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Só pode perguntar coisa a gente completa. sabe que isso geralmente são precipitadores de adoecimento mental. É igual hoje a relação que a gente estabelece com animais. É lindo, o animal é maravilhoso, o animal é querido. Eu sou filho, mãe de pets, né? A gente ouve a pessoa falar, eu
história. Ah, tem quantos filhos? Ah, tenho 4. Eu, qual a idade? É 4 de 4 fases. Tá, entendi. Então, assim, Mãe de pet. a gente precisa tomar cuidado, né, nessa distorção que a gente faz. Porque, assim, nós somos seres humanos. Você não tem filho, você tem animais de estimação. E aí, olha como é doido isso, né? Porque dependendo do tipo de relação que eu estabeleço com isso, o animal não tem uma vida de um ser humano em termos de idade mesmo, né? De quantidade de vida, gente, a gente poderia citar mil coisas, né? Aí às vezes a pessoa tá lá dormindo na cama, abraçado com o pitbull, né? Ah, meu pitbull, ele é maravilhoso, ele é um baby. Aí o pitbull, um dia você joga o braço em cima do pitbull, é um animal. Aí ele pega e faz o quê? Até dormindo mesmo, come a tua cara. Ah, que coisa do destino. Não, você procurou isso, né? Você não. Isso é errado, a gente usa cachorro com cachorro. Então, que distorção é essa? Né? Esse tipo de cachorro, é essa sim. de ocupar o Meu filho, pega um bulldog francês. O bulldog francês nem respira. Isso precisa de um ar-condicionado pra viver. Eu te falo. Agora, se pegar um pitbull, pelo amor de Deus, né, gente? Pega um pitbull pra você dormir. Isso que é a primeira passada do pitbull. Vai arrancar só. E a questão da pessoa que usa como expertise. Vamos ver, Aí não é cachorro, na verdade. Aí ele entra como simulação. Isso. A pessoa que usa como expertise, né, como um espertalhão, ele não entra como transtorno. Aí ele vai entrar contendo simulação mesmo, tá? Então, gente, esses transtornos psicossomáticos, eles nos trazem muita questão da reflexão do processo que nós estabelecemos hoje, né, com a nossa vida. Então, como a gente às vezes vai colocando, né, lacunas, quase que uma configuração da vida, né, assim, a gente pega lacunas da nossa vida e vai colocando ali, preenchendo aquelas lacunas com ilusões, na verdade, né? Que isso é uma ilusão, não é uma realidade, não é uma verdade, né? Da mesma forma, daquele que pensa, eu vou ter 10 filhos porque eu não quero ser só quando eu estiver velho. Você vai, às vezes, morrer no asilo com 10 filhos. Porque, na verdade, o que me determina ser pai ou ser mãe não pode ser um processo do meu ego, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, porque eu quero isso, ou eu quero aquilo, ou porque eu projeto. Cada um sabe onde socar o pé. Nós nos tornamos pais ou mães, né, simplesmente pelo fato de querer perpetuar uma espécie. É isso, né? E essa espécie, ela pode vir aí sendo perpetuada de diversas formas e trazendo secundariamente coisas boas e coisas ruins, né? Oi. Olha, em geral, você acaba tendo que tratar os dois, né? Porque quando você, uma vítima, ela com certeza está ali já destroçada emocionalmente. Agora, sim, se você falar sobre o transtorno em si, né, você tem que tirar quem está gerando esse problema, que é quem gera o sintoma. Porque quem recebe, ele não sabe que recebe, né? Só que é a mesma situação, depois você descobre que você está sendo traído, né? Isso é muito impactante, porque geralmente essa traição ela é de um núcleo próximo seu, pai, mãe, irmão, né? Então, marido, esposa, então isso é uma coisa muito Não me lembro de ter impactante, feito. né? Mentalmente Seu a pessoa vai cair mal, isso é muito, tá? Então eu ia lembrar, né, sempre de fazer uma. Aí a gente colocou um diagnóstico aí, né, do perfil da hipocondria ali, né, como que a gente diferencia um pouquinho essa hipocondria do ataque de pânico, do TAG, da psicose, né? Então a gente sempre tem que lembrar um pouquinho das principais características de cada um para a gente colocar isso num grande quebra-cabeça, né? Então lembrar que, ó, simulação não é um transtorno mental, né? Quem simula é porque ele simula.
Agora, o transtorno factício, sim, ele é um transtorno porque ele busca, na verdade, alguém extremamente carente que busca. Nós temos, por exemplo, um paciente lá no HD que ele tem esse transtorno factício. E ele fala abertamente, da última vez ele falou assim, finjo mesmo, quebra o carro, quebra tudo, fala não sei o quê. E quero ver se o SAMU não me traz, porque ele vive em situação de rua. Então, quando ele está muito cansado da situação de rua, ele não aceita abrigo, não aceita nada. Quando ele está muito cansado, que ele está muito agressivo, que ele precisa receber cuidados, aí ele dá de doido na rua e... Mas é consciente, mesmo assim, não é com Não, porque, mesmo ele tendo consciência, porque é, na verdade, uma carência, entendeu? Ele quer, é como se fosse uma carência humana, né? Mas ele não aceita o abrigo. Pois é, mas é. Por isso que é um transtorno. Vocês viram agora onde está acontecendo isso? É que não entra como um transtorno factício, porque assim, ele não está simulando um sintoma. Mas vocês viram aquelas mulheres que estavam naquele McDonald's lá, não sei há quanto tempo, ela e a filha? Você viu? Não sei. Elas estão morando lá 8 meses, sei lá quanto tempo no McDonald's. E eles tentam buscar. Você nunca viu essa história dessas mulheres? A mãe e a filha. Muito tempo. Elas passam o dia Agora, esses dias acabou aí de noite elas dormem lá fora, assim, que ela foi fica racista casmada, com um grupo de clientes. frente do McDonald's. E buscaram, aí tiveram motivo para a polícia buscar, né? Eu não sei até se aquilo não foi armação do McDonald's para conseguir tirá-las lá de dentro. Mas elas não aceitam ir para um abrigo. E outra, Né? várias O governo do pessoas Rio já ofertaram coisa pra já elas conversou não com a querem, mulher, elas e a querem morar lá mulher no e a McDonald's. filha. E elas ficam lá o dia inteiro, como é uma rede de 24 horas, né, da McDonald's, elas ficam lá, senta lá na mesa, coloca as malas do lado e fica lá 24 horas. Então, assim, meses e meses. A mãe e a filha. Depois vocês procuram na internet que vocês vão ver. Então, assim, isso aí, gente, com certeza é o quê? A mãe tem um transtorno psíquico e a menina vai lá. Aí vem quase aquilo que a gente falou da história do delírio, que a pessoa começa junto com o outro, entendeu? Compartilhar. Então, a menina já totalmente faz o que a mãe, né? Ela entrou ali no comportamento da mãe. A gente tem muitos detalhes para dizer o que realmente é, mas não precisa ir longe para saber que normal não é, né? A pessoa está há meses e elas ficam ali no celular e ficam o tempo todo, dormem, acordam, usam o banheiro do estabelecimento. Elas estão presas, parece. Não, foram soltas. Ela já presa. Não, a mãe foi presa por causa desse negócio do racismo. Essa semana. Aí levaram ela, mas como ela é racismo, soltaram. Volta lá, não. A menina não tinha sido presa, não, mas teve que ele acompanhar a mãe, sei lá. Aí quando ela foi voltar, aí o McDonald's conseguiu eliminar. Já tirou desse? Porque ela não pode mais entrar no estabelecimento, entendeu? Aí ela não entrou mais. Eu não sei nem onde elas estão agora. Mas não sei se aceitaram o aviso, não sei. Ai, gente, é cada Essa simulação que a senhora fala que está procurando um benefício real, por exemplo, ele é uma pessoa que você investiga, está normal e está buscando benefício. Aí a senhora está igual ou está aí buscando benefício, né? Ou é mais a sua relação da carência e não tem a ver com benefício? Ele não está procurando um benefício, ele não está procurando, por exemplo, uma aposentadoria, um dinheiro, né? Se ele chegasse lá, porque a mulher queria receber um dinheiro, não é isso, ele quer ir lá para ser cuidado, para receber carinho, atenção, hora de tomar banho, hora de comer, hora, sabe? É a carência afetiva mesmo, do cuidado, é a carência do cuidado, tá? Antigamente era muito difícil a gente identificar os transtornos factícios, porque as redes hospitalares não eram como fala, tecnológicas, né? Elas não tinham rede. Você poderia ficar indo em diversos hospitais da cidade, né? Em diversas ocasiões, se internando, simulando sintomas, sem que ninguém, assim, a não ser se tivesse um médico que trabalhava em 2, 3 hospitais, a mesma equipe de enfermagem, que aí passa a conhecer o paciente.
Porque o paciente, quando ele é muito antigo, né, a gente passa por seu paciente. Então, você chega, hoje mesmo já estava lá na HB, doutora, a senhora viu que fulano está internado, tem meu paciente no carro, então você já vai, né? Hoje, com o advento da tecnologia, a gente já tem tudo interligado, né? Então, você consegue rapidamente pegar, entrar e colocar o histórico do paciente inteiro naquele hospital, e aí, aonde te chama a atenção, que é um professor de factício, ele fica entrando várias vezes, dando entrada várias vezes, sem um diagnóstico específico, né? Ele chega ali com sintomas, mas depois eu não acho nada que tenha uma relação com aquele sintoma inicialmente da internação. De slide? Isso vai se repetindo, Aí, se você é um médico daquele plantão, você começa a estranhar, esse paciente todo mundo está aqui. Né? É igual as mulheres, é muito comum mulher, principalmente, que é psicossomática, elas vivem em uma. Vocês vão ver que se repete as mesmas pessoas. Ela é psicossomática, ela é em casa, brigou com o marido. Minha cabeça. Aí no outro dia ela teve um problema no trabalho. Minha cabeça. Aí, né? Por isso que às vezes acontecia muito aquelas coisas de médico, já ensinar até os alunos assim, chegou esse povo aqui, dá logo uma injeção de água destilada para doer bastante para não voltar. É ignorância, né? Lógico, não deve se fazer isso. Mas antigamente tinha muito isso, ainda tem médico que ensina isso. Mas isso não adianta, sabe? A pessoa, ela é dela mesmo, né? Ela já converte aquilo ali nela e já, né? Essas pessoas você tem que aprender meio que assim, o que você não pode fazer? Entrar naquele looping, né? Do desespero, né? Daquela coisa toda. Você tem que acolher, mas não se desesperar, né? Não se desesperar. Nesse caso ele tem, por exemplo, um perfil lá na ansiedade de doença, ele tem um fator psicológico. Essa não é muito, por exemplo, às vezes ele chega referindo um sintoma, mas também ele está numa atenção. Por exemplo, o exemplo desse hora lá, do policial, tinha medo de câncer de fígado. Ele tinha um fator precipitante que ele viu alguém morrer com câncer de fígado. Então, o fator precipitante ele é o de ansiedade. De doença. Esse aqui ele tem um perfil, ele é sozinho. Sim. Você tem que fazer o perfil. Eu acho que o que você quer dizer assim, eu posso ter uma somatória, eu posso ter dois sobrepostos? Pode. Eu posso ter um transtorno de ansiedade de doença e também desenvolver um transtorno factício? Posso. Tudo pode, por isso que na psiquiatria é tão complexa, porque eu tenho pacientes às vezes que tem 5, 6 síndromes ali. Porque uma coisa leva a outra, uma coisa desencadeia a outra, por isso que a gente tem que estar sempre tentando controlar bastante essas questões ali, né? Isso é normal. Dúvidas aqui, pessoal? Então aqui é só aqueles casos que a gente já tinha falado, só dando as respostas aí, né? Aquela primeira que a gente tinha falado que seria uma simulação, que é aquela senhora que chega, se joga, depois fala que é o laudo, né? A língua lá, que nós falamos, né? Que seria um sintoma somático com dor predominante, né? Então, uma pessoa que está sempre queixando-se de um sintoma específico, né? Que foram aqueles que a gente falou na aula passada. O hipocondríaco, né, que seria então aquele tipo de pessoa que tem um transtorno de ansiedade e doença, que busca excessivamente esses cuidados aí, né? E a gente tem a gonafingídia, que é o oposto, ela evita o cuidado por ter medo de ter uma doença, né? Então, só para a gente recordar, a gente falou na aula passada. O ROX, né, que era aquele que o pai teve um problema lá no Covid, e ele então passa a ter uma. Ele passou a ter um transtorno conversivo, né, de paralisia. O senhor certeza, que é aquilo que a gente comentou, ele já passou ali então a ter um delírio mesmo, né? Então a gente tem que pensar se ele ali está tendo um transtorno psicótico do tipo de delírio somático ou do tipo esquizofrênico. A gente teria que ali pegar mais dados para ver
né, a questão do fechamento diagnóstico para ele. Ok, aqui pessoal? Dúvidas nessa parte dos psicossomáticos? Então, o que a gente tem que lembrar, só para reforçar? Dentro da psicossomatização, principalmente transtorno de ansiedade e doença, transtorno conversivo e transtorno de sintoma. Não é isso? Transtorno factício por procuração e simulação. Esse seria a base dos transtornos psicossomáticos, certo? Lembrar, né, que dentro disso tudo, esses pacientes eles têm um perfil parecido, são perfis de pessoas que geralmente passam por precipitantes ou precipitadores, né? Então são pessoas que já trazem isso na sua história de vida ou que têm situações que pioram esse aspecto da vida deles, né? Lembrando sempre, né, que primariamente precisamos fazer todo o diagnóstico diferencial desse paciente, sempre descartando toda e qualquer possibilidade de doença clínica. Tratamento, principalmente psicossomático, digo mais, né, acolhimento. O acolhimento é muito importante e isso é terapêutico, né? Então a forma como eu acolho esses pacientes é muito importante, trazendo aí depois a questão psicoterápica e, por último, a questão de terapia medicamentosa e mudança de hábitos de vida. Quando a gente fala de mudança de hábitos de vida, muitas vezes a gente coloca isso dentro do que a gente chama também de psicoeducação, né? Como que eu psicoeduco alguém para ela entender aquilo que piora a sua saúde mental. Não fazer exercício físico, uso de substâncias, ter uma vida desorganizada, né? Não ter relações pautadas e tudo mais. Isso a gente sabe que são precipitadores. Nós estamos mais do que cansados de saber disso, mas nós temos muita dificuldade em praticar essa questão das mudanças de hábito. E pensando na questão medicamentosa, a gente sabe, né, que nós vamos usar aí principalmente o quê? Ou remédios antidepressivos, ou remédios ansiolíticos, ou remédios até mesmo antipsicóticos, tá? Eu vou falar depois para vocês, na aula de antidepressivos, eu vou falar para vocês sobre as classes dos antidepressivos, mas, por exemplo, os pacientes psicossomáticos, principalmente aqueles relacionados a transtorno de sintoma, né, doloroso, dor, né, dolorosa, eles hoje são muito tratados, né, com substâncias antidepressivas duais, que a gente chama, que pega tanto noradrenalina quanto serotonina. Um exemplo bem clássico e a mais usada é a duloxetina, tá? Uma classe de medicamento muito parecida com ela, mas é mais antiga, a tricíclica, é a amitriptilina. Então, na verdade, eles buscam o quê? Medicamentos que gerem bastante sedação ao paciente. Fora os antidepressivos, mas é lógico que eu posso usar qualquer um. Usa-se muito também nesses pacientes anticonvulsivantes com ação de estabilizar o humor ou de controlar a ansiedade e sedação. Hoje, as duas mais vedetes do momento para esse grupo de pessoas é a pregabalina e a gabapentina. Então, em geral, por exemplo, um paciente fibromialgico, né, que aí é um transtorno de sintoma doloroso, ele geralmente é tratado com o quê? Ou com duloxetina, ou com pregabalina, ou com a associação das duas. A pregabalina não tem no SUS, né? Muitas vezes a duloxetina não tem. Mas eu tenho a amitriptilina eu tenho no SUS. Então aí a gente vai ver depois na aula, eu vou explicar um pouquinho disso para vocês. A gente vai escolher também dentro do perfil desse paciente, tá? Ok? Dúvidas aí, pessoal? Não, nenhuma? Mais 10 reais. Oi? 10 reais, eu digo mais fazer de página sanguínea. 10 reais. Aí a gente chora. Pode dar um exemplo de uma anamnese descrevendo Estacionando.
Partido. Eu sei, eu vou guardar esse aqui. Eu não mais mexer. Mano, seus pensamentos intrusivos hoje, hein? Acabou, mano. Você acha que é bonito isso, né? Jogar isso no chão, os outros catar ainda. Pois, hein? Tirando uma boa ação comum da família. Não é nada lá dentro. Ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, um caso clínico de um relato de caso de um. É 2 horas a coisa? Oi? Eu não pede, faz assim. Sério, vai assim. Tem aquela da Camila. Vai parece do lado da Ó, então vamos lá, ó. Estava na sala, Vamos pegar esse caso mais. Identificação, sexo feminino, 26 anos, solteira, barra, católica, trabalha como agente de saúde. História da doença atual. 5 dias anteriores à admissão, a paciente passou a apresentar atalgia em cotovelos, punhos, interfalangianas, joelhos e tornozelos. E um dia antes, notou o aparecimento de artrite nessas articulações. Além disso, apresentou febre alta, 40 graus. Não relatou uso de medicações para tratar as atalgias. Antecedentes. Referiu ter tido como criança febre reumática e não ter feito qualquer tipo de tratamento. Disse ser hipertensa, sentiu uma dor primordial de queimação esporádica relacionada ao esforço físico, com duração de cerca de 10 minutos e sem irradiação e sintomas associados. Estava usando hidroclorotiazida e propranolol e era acompanhada regularmente no serviço de cardiologia deste hospital. Relatou o internamento por pielonefrite em 98. A paciente foi adotada, tendo sua mãe falecido havia cerca de 2 anos. Desde então, assumiu todas as tarefas domésticas, a responsabilidade pelos irmãos, tomando uns atritos com o pai utilista bastante frequente. Então, olha lá, né? Uma pessoa que passou por um luto, passa a assumir toda uma função que teoricamente inicialmente não era dela, né? Tem um pai disfuncional, passa a ser de filha mãe, né? Então ela começa já a ter ali bastante situações precipitadoras, negativas. Desde então assumiu todas as tarefas domésticas, procurou então um psiquiatra que diagnosticou depressão e indicou o uso de amitriptilina. A paciente fez uso de medicação por curto período, abandonou o tratamento em poucos meses. O paciente encontra-se em estado geral bom, normotensa, pulso normal, presença de edema perdideiro, calor, dor, edema no joelho esquerdo com enfisema subcutâneo. Notou-se também a ausência de focos dentários de infecção. Sempre quando falava da mãe ou da própria vida, apresentava crises de choro. Aí vai fazer toda a parte do exame complementar, né? Acho que na prova a gente dá uma resumida disso aqui. Aí está dentro de um artigo. Apresentou enfisema subcutâneo a raio-x, em torno dos joelhos, cotovelos, punho esquerdo, sendo confirmado pela ultrassonografia, que mostrava também a ausência de derrame articular. Ecocardiograma, ultrassom abdominal e pélvico, colonoscopia, cintilografia estavam normais. Endoscopia digestiva alta com discreto processo inflamatório. Além disso, a biópsia revelou esofagite discreta.
vamos ver aqui, ó, leuco, né? Praticamente dentro da normalidade, uma segmentação normal, sem desvio à esquerda, fator reumatóide antinuclear negativo, então assim, né? Tudo não compatível com o que ela tinha no doente, né? Pela possibilidade de infecção por anaeróbios ou próprias bactérias produtoras de gás, foi iniciado o tratamento com ceftriaxona, com 21 dias e com penicilina cristalina, metronidazol, ceftriaxona por 29 dias. Concomitantemente à antibiótica terapia foram prescritos diclofenaco, indometacina, bloqueador H2, né? Sendo esses comprimidos encontrados no 30º dia de internação junto a objetos pessoais da paciente. Ou seja, a paciente não tomou nada. Então, eles estavam dando esses remédios para ela e ela estava o quê? Guardando, não estava tomando. Olha lá, 30º dia de internação. Né? Apesar da principal hipótese diagnóstica ser infecção anaeróbia, a paciente em nenhum momento apresentou torpor, toxemia ou qualquer outro sinal de infecção sistêmica. Durante o internamento não se evidenciou pico febril ou hipertensivo, sendo então retiradas as medicações antidepressivas. O quadro de artrite em enfisema subcutâneo era migratório, principalmente de grandes articulações e partes moles, com predomínio do lado esquerdo, em que algumas vezes se tratava o local da função da injeção do ar. Iniciou-se então psicoterapia. Entenderam aí o que ela fazia? Ela se injetava isso. Ela pegava a seringa, enchia de ar e injetava nas articulações para simular um processo inflamatório. Só que aí, por isso que quando se faz uma investigação profunda da articulação, né, com ultrassom, com imagem, não se vê, né, nada de derrame articular, nada de sinais coxígeos. Então, assim, isso aqui é muito comum às vezes acontecer, né? O paciente, ele está ali e você vê, mas o médico foi enganado, a enfermagem foi enganada. Tem coisas que é um processo, a gente não tem bola de cristal, né? A gente vai fazer o nosso melhor. Então você vê aqui, isso é um caso clínico descrito de forma muito bonitinha. Você vê que eles deixam claro aqui que foi feito todo tipo de abordagem, né? Inclusive exames bastante elaborados, né? Como ultrassonografia, raio-x, ecocardiograma. É reumatológico? Será que tem uma alteração do coração? A gente sabe, né, que a artrite reumatoide pode dar isso, então vamos procurar, vamos investigar, e nada se acha, né? Então, na verdade, isso aqui é uma paciente que o quê? Ela está sobrecarregada em casa, ela está cansada, ela está estafada e ela quer ser cuidada, né? Ela quer ser cuidada. Então, aí ela começa a criar a situação para que isso ocorra. Entendeu? Aí deu para entender? Aí esse é o... Não, esse é só o factício, ela está produzindo nela mesma. Ela produziu nela mesma. Agora vamos supor assim, que ela tivesse a mãe morrido, ela tivesse ficado com um dos irmãos mais novos, uma criança pequena, e ela estivesse fazendo isso na criança. Né? Aí seria por procriação. Tá? Isso acontece muito em criança, ou assim, ó. É igual, sabe outro momento que a gente vê acontecer muito o transtorno factício do coração e situação desses relacionamentos abusivos. Principalmente tem às vezes maridos que eles ficam medicando a mulher sem ela saber, né, gerando sintomas nela, para que ela fique tipo, ou em casa, muito deitada, ou muito dormindo, muito sonolenta, e aí vai fazendo isso de forma continuada. Isso aí é um tipo de transtorno factício do coração também. Porque assim, agora a gente caracteriza isso se ele procurar ajuda. Por exemplo, ele fica simulando ali, simula isso e leva para emergência, e leva para ser cuidado, e leva para, Agora, se ele faz assim, só para manter em casa, sem contato com o mundo, aí é um carcinoma.
Tem que ter, o que eu quero dizer assim, ó, tem que ter o secundário do cuidado, né? Tanto quem produz em si próprio ou quem produz no outro, a intenção dele é receber cuidado médico, assistencial. Entenderam isso? Ok? Todo mundo? Dúvidas aqui, pessoal? Não? Se eu só posso dar uma possibilidade para você, se é um pai que leva um filho e ele está buscando algum benefício, é para procuração? Benefício. Benefício mesmo. Procuração é para cuidado. Procuração tem que ser cuidado. Gente, eu vou fazer a chamada, nem vou adiantar mais com vocês, porque vai ficar muito apertado. Pessoal, ó, acaba que a nossa L1 vai ser bem menor de conteúdo, então aproveitem para estudar e tirar boas notas na L1, tá? Vai me ser.